Olá, seja muito bem-vindo ao programa Passa no RH aqui na sua TV Ambiental. E hoje nós vamos conversar sobre um programa de diversidade. Você sabia que 83% dos consumidores reconhecem as empresas que têm boas práticas? E você sabia também que há gestores e acionistas que não estão ligados nesse número, mas sabem da importância para o local, para a empresa e para as pessoas na qual eles contratam. Então, não saia daí, porque agora nós vamos falar sobre um projeto que tem feito a diferença não só no Espírito Santo, mas em todo o Brasil. Respeito Dalton. Esse é o nome do projeto de diversidade. Ninguém melhor para poder falar sobre esse assunto, justamente a Larissa, que é gestora de RH. Larissa, afinal, o que é esse projeto? O programa Respeito Dalton é um projeto que a EGEA lançou em 2017 oficialmente e que tem como principal objetivo espelhar em todos os municípios onde nós atuamos a demografia das regiões. Nós temos hoje um cenário de muitos negros e pardos no Brasil. De acordo com o último censo do IBGE, são mais de 54% da população representadas por essas raças. Então, nós identificamos a necessidade de espelhar, já que estamos hoje atuando em mais de 49 municípios do Brasil, a demografia dessa região. Nós identificamos também que precisávamos de nos adequarmos à realidade daquele local. Nós temos, por exemplo, colaboradores que nós recrutamos em comunidades quilombolas, nós temos colaboradores recrutados em comunidades indígenas. Então, identificamos que, como nós temos como um dos nossos talentos os mestres em Brasicidades, que é justamente profissionais atuando em diversas regiões do Brasil, nós identificamos que a gente precisava de fazer um algo mais. A gente não precisava também de começar a mudar esse cenário, né? A gente precisava de fazer uma inclusão de forma mais justa, de acordo com a realidade que a gente tem hoje no Brasil. São 8 anos do grupo, né? E como você disse, são muitas localidades que têm a empresa, que têm empresas. Como que vocês conseguiram implantar? Nós fizemos uma parceria com o Instituto Identidades do Brasil, que é uma consultoria que já trabalha o tema da igualdade racial no Brasil. E iniciamos um trabalho desde o nosso CEO, disseminando principalmente com as nossas lideranças. Nós entendemos que o processo de sensibilização das lideranças ele é fundamental para que a gente consiga fazer esse processo inclusivo. Além disso, nós criamos comitês regionais, que é justamente para trabalhar a temática da igualdade racial. Pelas pesquisas, já que você está falando sobre chegar a essa igualdade, o que dizem as pesquisas a respeito? Provavelmente, quanto tempo isso seria possível? De acordo com as pesquisas, o Brasil ainda vai precisar de mais de 100 anos de trabalho de igualdade, trabalho de inclusão, para que as cotas já não façam mais sentido, para que de fato o ponto de partida ele seja igual para todos, para negros, brancos e pardos, independente da sua cor, da sua raça. Então vamos contextualizar sobre diversidade, claro, com a pessoa também que entende, que vive isso na BRH, porque afinal a Cíntia é a diretora de diversidade, não é mesmo, da associação. Ô Cíntia, qual é a importância de se trabalhar isso dentro das corporações? A importância primordial é a produtividade e o engajamento. Empresas diversas, que têm equipes com diversos perfis, ela traz soluções melhores em qualquer área de atuação. E aí, quando a gente fala sobre trabalhar isso dentro da empresa, vamos para a prática? Vamos colocar para quem está nos assistindo como praticar, como inserir? Porque cada empresa ela tem uma realidade. Não existe um modelo, mas eu posso dizer alguns passos importantes. Por exemplo, criar uma política de diversidade. É muito bacana porque ela fica institucionalizada e ela tem que ser disseminada para todos. Outro ponto importante é criar grupos de afinidade. Algumas empresas fazem isso com bastante sucesso, que é colocar as pessoas, as minorias, para conversar sobre as questões que perpassam a vida delas dentro da empresa e fora, para fazer planos de ação para melhorar. Bom, sobre diversidade a gente muito escuta, mas como incluir essas pessoas? Incluir é a parte mais difícil, porque juntar grupos diversos, todo mundo já entendeu que é importante. Incluir é você dar acesso a essas pessoas, elas criarem
carreiras dentro das empresas, entender as dificuldades que essas pessoas tiveram, como é que foi a vida delas. Então, incluir, tem uma frase de uma pensadora famosa que é: diversidade é você convidar para a festa, incluir é chamar para dançar. Essa frase faz a diferença e leva a pessoa a pensar e refletir sobre tudo isso que a gente está conversando. Sim, e para isso é preciso preparar as lideranças, tá? Como é que é incluir, por exemplo, uma pessoa com deficiência? Eu faço o quê? Eu passo a mão na cabeça ou eu tento desenvolver essa pessoa? Outra coisa, como é que eu incluo mulheres na liderança? Esse é um tema muito debatido, porque tem empresas que as mulheres ainda têm os salários menores. Então, esse é um debate muito grande que está acontecendo nas organizações. Hoje a gente já fala de emprego para pessoas trans, como é que eu incluo pessoas com 50 a mais. Então, todo esse debate está fluindo, está fervendo dentro das empresas para, de novo, engajar mais e trazer mais resultado. Não saia daí não, eu vou para um rápido break de comerciais e na volta vamos saber os desafios e como o mercado tem reagido a esse tipo de projeto. Eu volto já. Estamos de volta e agora vamos focar sobre os desafios desta implantação. Larissa, foram muitos? Foram alguns desafios, mas a maioria deles muito positivos. O grande desafio, além de sensibilizar a liderança e todos os nossos colaboradores para essa causa, porque deixa de ser uma causa só da empresa e passa a ser uma causa pessoal de cada um dos nossos colaboradores aqui, mas é de manter vivo essa ideia, essa causa. Então, nós precisamos de desenvolver muitas ações e elas precisam de garantir a perenidade do projeto. Então, nós temos ações mensais com os nossos comitês locais. Todas as nossas campanhas de endomarketing, elas são minuciosamente pensadas se não tem por trás daquela campanha qualquer viés que carregue algum preconceito, algum tipo de discriminação. Até mesmo cuidados no recrutamento e seleção, quando nós não utilizamos termos, por exemplo, muito usados no mercado, que é a tal blacklist, né? Aquela pessoa que fez alguma coisa de errado e a gente diz que foi para a nossa lista negra. Então, nós não utilizamos esses termos. Mas isso já está muito enraizado na nossa cultura, na nossa educação. Então, é um desafio porque a gente mexe com a história de cada colaborador aqui. Nós não podemos utilizar termos. Então, a gente faz muitas campanhas para conscientizar as pessoas que alguns termos, que para alguns são termos muito comuns, pode gerar algum tipo de discriminação ou sentimento negativo para as pessoas que são de pele negra. Verdade. Agora, eu acredito também que aqui vocês saíram na frente numa questão, que foi aqui. Isso partiu, né, da consciência, da vontade do CEO. Exatamente. O programa ele nasceu de uma iniciativa do CEO da empresa, que participou de um evento que fala muito sobre a igualdade racial, sobre essa temática. É um evento que ele já tem uma boa adesão no Brasil. Hoje nós temos o Instituto Identidades do Brasil, que trata fortemente a questão da igualdade racial e da geração de oportunidades para essa minoria que não é minoria, porque os dados mostram, né, que como mais de 54% da população brasileira é de negros e pardos, então esses grupos não deveriam ocupar a minoria no mercado de trabalho. Então ele identificou que era necessário a gente iniciar o projeto com a ajuda dessa consultoria e fez todo um trabalho que foi cascateando, desde os nossos diretores até a nossa operação. Hoje, todos os nossos colaboradores, eles conhecem o respeito da Altom e eles têm orgulho. Então, eles falam disso, né? Desde quando a gente começa no nosso processo seletivo, que nós vamos apresentar as nossas vagas, quando a gente fala do respeito da Altom, as pessoas já têm vontade de vir trabalhar aqui por termos essa causa. Mas essa foi a reação deles desde o início da implantação? Eles abraçaram a causa desde o início ou, de alguma forma, foi um desafio também para vocês? Sim, nós tivemos uma adesão muito positiva, o que reforçou na empresa o desejo de fortalecer o projeto e de disseminar em todas as suas regiões, até porque muitos dos nossos colaboradores, eles já se sentiam parte desse grupo, que por muitas vezes foram discriminados ou precisaram de um esforço muito maior para conseguir a mesma oportunidade que outras pessoas
de cor branca, de cor da pele branca, né? Hoje nós temos, né, no nosso quadro de colaboradores mais de 60% de negros e pardos, então estamos acima da média nacional, de acordo com o último censo do IBGE. Aqui no Espírito Santo, no município de Serra, por exemplo, que nós temos 67% de negros e pardos, nós já espelhamos essa realidade em nossa empresa. Nós acreditamos muito que a informação e que o fato da gente sair do automático é a gente já sair daquela coisa de que o preconceito existe e pronto, a gente não pode mais aceitar isso. A gente precisa começar a mudar esse cenário. Agora, Cíntia, eu queria saber de você, qual é a realidade enfrentada pelos profissionais de RH dentro das corporações para poder ingressar, para poder levar algum projeto de diversidade? Os projetos nascem geralmente no RH, eles estão crescendo a cada dia. Talvez a maior dificuldade seja a questão de mudança de cultura da organização para enfrentar esses desafios. Então, a gente tem 2 movimentos que são importantes. De baixo para cima, chamado bottom-up, ou seja, os colaboradores querendo isso. E a gente tem o desafio de cima para baixo, que é os CEOs, as lideranças, comprarem o projeto, investirem nesse tipo de realidade e desenvolverem programas, como a gente viu aqui um exemplo que é bem sucedido. Agora, quando a gente fala, então, de cultura, né, de cultura organizacional, como trabalhar isso? Existem pactos? Como funciona? Bom, existem vários movimentos no Brasil. A cultura nasce, então, das pessoas. Então, levar essa informação o tempo todo para as pessoas da importância dos programas de diversidade e começar com uma palavrinha mágica, que é o respeito. Todo programa de diversidade começa com o respeito às pessoas, o respeito à diferença. E como, a partir disso, você inclui as pessoas respeitando a realidade que ela viveu, a vida dela, o que ela traz de diferente para aquela equipe. Então, isso gera uma sabedoria que a gente chama de inteligência coletiva. É muito comum se ver pessoas dentro de uma corporação com medo de fazer algum tipo de denúncia, justamente porque depende, não é mesmo, daquele cargo? É comum, e aí a empresa tem que ter, para essa cultura ficar fortalecida, ela tem que ter alguns mecanismos para garantir que isso vai funcionar. Por exemplo, os canais de denúncia têm que ser incentivados a ser feitos de uma forma muito sem repressão. Existem movimentos mundiais, por exemplo, o Pacto Global da ONU, que as empresas são signatárias e aí elas adotam medidas internamente para garantir isso. Tem o movimento da ONU para empoderamento de mulheres, que também é um pacto que a empresa assina. Então, esses movimentos reforçam a ideia de que você realmente está dando valor para aquele programa. Uma rápida pausa e eu volto daqui a pouquinho mostrando que isso também rende frutos, deixa legado. Programa Passa no RH. Realização Roupen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Roupen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora. Em 2017, vocês implantaram, conforme você disse, esse programa. E, gente, olha o reconhecimento. Já são vários prêmios, é isso mesmo? É isso mesmo. Nós conquistamos o prêmio de empresa que tem compromisso com a igualdade racial. É um selo que foi concedido pelo IDBR, que é o Instituto de Identidade do Brasil, que trata essa questão da diversidade racial. Concorremos com inúmeras empresas no Brasil todo.
E eles identificaram que a EGEA hoje ela tem esse compromisso com a diversidade. É um selo importante porque não basta que você implante o projeto, não basta que você tenha ideia e que você inicie. Precisa refletir nos números. Então, como hoje nós já temos mais de 60% de negros, nós temos essas ações que elas são constantes. Tivemos outros prêmios também no município de São Paulo. Então, o Instituto ele entendeu que nós somos hoje uma empresa engajada. Nós temos um compromisso de, no mínimo, uma vez por mês, lançarmos alguma campanha, fazermos alguma ação. Desde uma ação mais simples, que seja uma newsletter, uma roda de conversa, um comunicado, uma peça publicitária, mas todos os meses nós precisamos falar da temática. Cíntia, como o RH, até em suas contratações, né, no seu trabalho ali diário, ele vai implementando, ele vai colocando isso? Muito importante pensar como que eu atraio as pessoas. Atração de talentos a partir da diversidade. Outra coisa é a questão da contratação. A gente tem hoje uma coisa que chama o recrutamento às cegas, que é você não mostrar para o gestor foto, nenhuma informação, só o que realmente aquela pessoa sabe fazer. O gestor ele está olhando só para o que é essencial para aquele cargo e não o viés inconsciente ou algum preconceito. Então, naquela seleção vão vir pessoas pretas, vão vir pessoas acima do peso, vão vir pessoas com mais de 50 anos, vão vir todos os tipos de pessoas. Algumas empresas estão adotando uma melhoria no recrutamento às cegas, que é ter metas de inclusão de minorias nos 3 últimos candidatos. Então, naqueles 3 últimos, algumas empresas dizem, eu preciso ter uma pessoa negra, eu gostaria de ter uma pessoa trans. Então, essa meta, o RH tem que cumprir, e é difícil recrutar essas pessoas, mas eu acho isso que é uma melhoria importante que está acontecendo. A Ana Paula, ela que é coordenadora de comunicação da EGEA. Ana Paula, você trabalhou tantos anos no mesmo órgão público. Quando você participou do processo de seleção daqui, você tinha noção dessa cultura? Então, eu não tinha noção, eu não conhecia o programa Respeito da Autom, mas logo na primeira abordagem do RH, eu fiquei impressionada quando eu me deparei com um display escrito "Racismo é crime". Ali eu já vi que tinha algo diferente, porque é óbvio que a gente sabe que o racismo é crime, mas assim, já declarado tão abertamente, eu falei assim, que empresa é essa? Então isso foi uma coisa que me sensibilizou, e depois eu fiquei conhecendo o programa, e eu me lembro que o meu depoimento na minha casa foi falando o seguinte: mãe, quando que eu podia imaginar que a minha cor ia ser valorizada no mundo corporativo? Porque eu sei que a realidade não é bem essa. E dentro, né, da sua experiência, como você disse, nos bastidores, 50% da carreira dela foi em órgãos públicos, né? E em todos os lugares que você passou, qual era a realidade? Então, a realidade é o domínio da classe branca. Hoje o meu testemunho eu fui assessora de comunicação de importantes órgãos públicos, a quem eu devo toda a minha trajetória, a experiência, o conhecimento, mas eu era a exceção na equipe. Eu era a única negra na equipe gerencial. O que você falaria agora para as empresas, para os donos responsáveis das empresas e também para os colaboradores a respeito de um programa como esse que você tem vivido hoje? O programa Respeito da Autom, ele faz a diferença na cultura organizacional de uma empresa. É muito lindo a gente verificar um ambiente, verificar na prática, tá? Um ambiente onde todos realmente são iguais, independente da cor da pele. Então, assim, isso é válido, isso gera felicidade, isso gera reconhecimento, e essa prática tem que realmente, entendeu, ser corrente nas empresas. E se você está pensando como isso pode reverter para o negócio, afinal, toda empresa precisa de lucro, então não saia daí não, que daqui a pouquinho é o que eu vou te mostrar. Agora sim, eu prometi e ela vai responder a respeito dos ganhos para o negócio. Larissa, o que mudou
para vocês? São muitos ganhos, mas os principais que a gente pode destacar foi a nossa atração. Então, nós temos um número muito maior hoje de candidatos interessados na nossa empresa, nas nossas oportunidades. Temos também a questão da retenção, porque os nossos colaboradores, eles querem continuar numa empresa que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com a inclusão e que se preocupa principalmente com o combate de toda essa desigualdade que está enraizada na nossa cultura. Além disso, a gente observa que por estarmos em diversas regiões, incluirmos essas pessoas que são com capacidades diversas, a gente gera mais engajamento, a gente gera mais, com certeza, mais lucro. Uma consultoria recente fez uma pesquisa e identificou que empresas que trabalham a questão da diversidade étnica, elas têm 33% mais chances de obterem resultados superiores. São dados expressivos que refletem também na nossa empresa. Nós identificamos um impacto muito positivo. Você, quanto RH, o que você teria a dizer para os seus colegas justamente a respeito disso, né? O que eles devem ficar atentos, de que forma trabalhar isso e levar para os gestores, para os acionistas? Eu acho que nós precisamos de começar. Aquela ideia de que a gente não vai mudar o mundo, ela já está muito ultrapassada. As mudanças, elas vão acontecer quando a gente começa a fazer a nossa parte. Então, a gente precisa começar a trabalhar uma cultura de inclusão, nós precisamos ter negros e pardos nos nossos processos seletivos, nós precisamos de negros e pardos em todos os níveis da nossa organização. Hoje, o Brasil reflete dos 54% citado anteriormente, somente 4,7% é de negros e pardos. Muito baixo. Muito baixo. E quando a gente pega esse dado para as mulheres, nós temos menos de 1% de mulheres negras dentro das empresas, nos cargos de liderança. Então, é um cenário que nós precisamos de mudar. Toda empresa só tem como se manter se ela tiver lucro. Então, como conseguir conciliar lucro e diversidade? Na verdade, um é consequência do outro, né? A diversidade, as pesquisas mostram que as empresas que trabalham de uma forma efetiva a diversidade, elas têm um resultado maior. E aí eu estou falando de dinheiro, estou falando de produtividade. E uma parte muito interessante é que também essas empresas são mais inovadoras, porque têm pensamentos diferentes, pessoas que vieram de uma realidade social diferente, elas têm um background ou um repertório de informações diferentes e isso gera inovação. E aí, com essa diferença de realidades, se chega às vezes a um denominador comum que gera até muito mais empatia e resultado, tanto internamente quanto externamente? Ter pessoas diversas traz dois aspectos da inovação, né? A inovação dentro do intraempreendedorismo, dos profissionais que cuidam de novas opiniões o tempo todo, buscam novas opiniões. E quando você vai para a inovação aberta, que é fora da empresa, incluir pessoas diferentes também nessa inovação, por exemplo, pessoas jovens que estão nas startups, isso é muito comum nas empresas, ou seja, você faz uma diversidade interna, respeitando as pessoas e trazendo opiniões, e também oxigena essas opiniões com pessoas vindo de fora. Eu sou muito feliz em estar aqui nessa empresa há 7 meses, porque são 7 meses muito marcantes para mim. É uma empresa que realmente tem me valorizado, né? Nós estamos falando aqui do programa Respeito Dalton e realmente o que a cada dia se evolui, se vê, né? E vem se concretizando é o quanto o respeito realmente reina aqui no nosso meio, na minha equipe, no meu setor, ao longo dessa jornada que eu tenho aqui há 7 meses. Já passei, né, por outras empresas, logicamente, a qual não fui tão valorizada assim, a qual não fui tão reconhecida. E quando a gente fala de respeito, acho que realmente não tem cor. Dignidade não tem cor, caráter não tem cor, a índole não tem cor. E estar aqui para mim é extremamente relevante para a minha carreira, né, para o meu pessoal, porque eu vejo o quanto eu tenho sido valorizada. Como é bom trazer para o programa Passa no RH esse tipo de exemplo. Um exemplo voltado com o olhar para a sociedade, com o olhar para o respeito, mas também para o negócio. E afinal, diversos somos todos. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Beijo. Programa Passa no RH. Realização Hopen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial.
Hopen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forehands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora.